Olá, estudantes e profissionais de economia. Bem-vindos ao programa EAD para economistas. Meu nome é Renata Reis e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma. Por aqui, vocês terão acesso a cursos ministrados por professores renomados em suas áreas de atuação. Normalmente, cada curso é composto por 4 aulas, sendo as 3 primeiras gravadas e a 4ª aula ao vivo via Zoom, com transmissão tanto pelo YouTube como pela plataforma Even3, a mesma onde vocês fizeram as inscrições. As aulas ao vivo oferecem oportunidade de interação entre professores e alunos. Há um espaço para que vocês possam tirar dúvidas e aprofundar o aprendizado. Fiquem tranquilos, caso não seja possível participar da aula ao vivo, vocês terão a possibilidade de acessar o material posteriormente, já que todo o conteúdo fica armazenado tanto na plataforma Even3 como no nosso YouTube. Nossos cursos oferecem certificado de participação, mas para isso vocês precisam assistir a todas as aulas disponibilizadas. Alguns cursos têm uma aula, outros 2 ou 3 aulas, mas o mais usual é termos 4 aulas por curso. Então lembre-se, para garantir seu certificado é necessário assistir a todas as aulas, incluindo a aula ao vivo. Tem interesse em outros cursos oferecidos no nosso programa? Acesse www.cofecom.org.br/EAD. Além disso, você pode conferir o e-book Aplicações da Ciência Econômica, que traz um resumo de todos os cursos em formato de matéria e também de podcast. Não perca essa oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos e de se destacar no mercado de trabalho para os economistas. Olá para todos que nos assistem e que se dispuseram a acompanhar esse curso, que tem por objetivo apresentar para vocês outras formas de pensarmos as finanças que nós do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais denominamos de finanças solidárias ou finanças alternativas. Primeiramente, em nome dos meus colegas e amigos da OBM, eu gostaria de agradecer ao Conselho Federal de Economia pela abertura de diálogo e possibilidade de ministrarmos esse curso, que esperamos ser profícuo para todos nós. Incumbiram-me a missão de iniciar esse curso para economistas, sendo eu geógrafa. Eu espero estar à altura dos meus colegas economistas que comporão essa aula comigo e o curso, e que me ofereceram esse desafio, que, como vocês podem ver, eu aceitei. Apresento a vocês, primeiramente, o que é o Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Locais, ou somente OBM. Somos um grupo de pesquisadores e pesquisadoras de diversos campos do conhecimento, desde as ciências sociais às ciências exatas. Nosso objetivo em comum é debruçar-se sobre o tema das finanças solidárias, tendo como foco os bancos comunitários e suas respectivas moedas locais. Nós nos encontramos em eventos acadêmicos internacionais e nacionais e passamos a dialogar com mais constância entre os anos de 2019 e 2020, quando passamos a trabalhar conjuntamente online com assiduidade para discutir nossas pesquisas e possibilidade de como sermos mais atuantes. No final de 2020, eu, juntamente com o professor Luiz Arthur Faria e o professor Henrique Pavan, fundamos o Observatório. Em seguida, ou até mesmo conjuntamente, o professor Anderson Oriente passou a dialogar conosco. Os anos que se seguiram foram trazendo novos pesquisadores e pesquisadoras para esse grupo. Como buscamos atuar em nossas pesquisas acadêmicas junto aos bancos comunitários, está próximo do que o sociólogo francês Fabien Muniesa aponta ser o papel do pesquisador, que é ser participativo. Em suas palavras, o pesquisador em geral ou o cientista social em particular atua como um participante emaranhado em vez de um observador externo enxergando a realidade de cima. Nos definimos, então, como um grupo de pesquisa que alia os nossos conhecimentos e pesquisas acadêmicas em prol das atividades dos bancos comunitários do Brasil e suas moedas sociais.
Buscamos dialogar diretamente com os coordenadores da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que é composta pela Leonora Moll, fundadora do Banco Bem em Vitória, Marivaldo Vale, fundador do Banco Tupinambá, no Pará, e o Joaquim Melo, fundador do Banco Palmas, no Ceará. Acompanhamos as atividades realizadas pela rede, como reuniões, congressos, seminários e grupos de trabalho que somos convidados. Para iniciarmos as nossas discussões no que tange propriamente o tema dessa aula, que são bancos comunitários, é importante uma contextualização. Estamos diante de um período histórico em que a divisão internacional do trabalho torna mais rígida a hierarquia entre as nações centrais e periféricas. Nas escalas territoriais nacionais, observa-se um aumento da desigualdade de todos os tipos. Há uma difusão do que o geógrafo Milton Santos denomina de meio técnico científico informacional, no qual os objetos técnicos que compõem o espaço geográfico tendem, ao mesmo tempo, serem técnicos e informacionais. As finanças, nesse novo período, ganham um papel de centralidade em todos os campos da vida social, tornando-se uma variável dominante, como a geógrafa Maria Laura Silveira coloca, perpassando a escala global da formação socioespacial dos países, atuando também no cotidiano das populações em seus lugares de vida. Friso que essa difusão das finanças é desigual e seletiva. Ao mesmo tempo em que ela empodera alguns lugares e regiões e os agentes hegemônicos que, a partir deles, atuam, subordina outros tantos. Essa divisão desigual é uma das bases de dois processos centrais do período histórico: a centralização de capitais por parte de um pequeno número de corporações privadas e o empobrecimento generalizado das populações, sobretudo nos países periféricos. Esse meio técnico científico informacional permite uma fluidez do dinheiro global e carrega em si uma lógica rentista, impondo-se a praticamente todos os lugares. Esse excludente e indefensável arranjo baseado no que Robert Gutmann coloca de capitalismo dirigido pelas finanças, paradoxalmente acaba por produzir usos alternativos das finanças nos territórios, com lógicas não instrumentais e que são mais afeitas às realidades e necessidades concretas dos lugares, fabricando suas próprias normas monetárias, como é o caso do que trataremos, que são os bancos comunitários. No que diz respeito à dinâmica financeira, essas novas formas financeiras têm recebido nas ciências sociais vários nomes, como economia solidária ou finanças solidárias. No Brasil, as finanças solidárias se consolidaram através de 3 empreendimentos: os fundos solidários, as cooperativas de crédito solidário e os bancos comunitários. O que pretendemos aqui é apresentar uma amostragem sobre a atuação dos bancos comunitários nos lugares, que nos chamou a atenção por fazer uso de uma moeda local ou social, instrumento monetário que tem a intenção de promover o desenvolvimento local. Nesse contexto, as formas de operação desses bancos comunitários parecem escapar à rigidez das normas e lógicas das corporações bancárias e não bancárias, que dão base para o atual capitalismo financeiro. Os bancos comunitários, ainda que tenham 2 décadas de existência, vêm nos últimos anos ganhando mais capilaridade no território brasileiro, que conta atualmente com 150 iniciativas, presente em 25 unidades federativas das 5 regiões brasileiras, conforme a classificação do IBGE. O primeiro banco comunitário, o Banco Palmas, foi fundado no Conjunto Palmeiras, na periferia de Fortaleza, há 26 anos atrás. Mas a pergunta norteadora dessa aula é: o que são bancos comunitários? Outras questões que aparecem: como eles funcionam? Como atuam na comunidade? Como surgem? Eles são capazes de se autossustentar, mesmo não visando lucro? A resposta rápida para a primeira questão que eu coloco é que, ainda que
eles levem a palavra banco na sua composição, eles se diferenciam totalmente dos bancos tradicionais que vocês conhecem, já que esses bancos tradicionais têm por objetivo a maximização do lucro. Os bancos comunitários, eles têm como fundamento desenvolver localmente a sua comunidade, a partir de serviços financeiros e não financeiros que eles ofertam, de acordo com as necessidades locais. Por exemplo, enquanto o Banco Comunitário BEM, em Vitória, tem uma linha de crédito voltada para habitação, o Banco Ilhamar, em Veracruz, que fica na Bahia, ofertava uma linha de crédito só para jovens. Dentre os serviços não financeiros, podemos citar a importância que esses bancos tiveram em suas comunidades durante a pandemia, auxiliando a população local a fazer o cadastro para receber o auxílio do governo ou distribuindo álcool gel e sabonete. Outro ponto que distancia a proposta dos bancos comunitários dos bancos tradicionais diz respeito aos mecanismos mais comuns de realização de empréstimo, composta por alguns instrumentos específicos, sendo os principais: a análise de crédito, a pesquisa com a vizinhança, o aval solidário e o Conselho de Análise de Crédito, chamado de CAC. Esses mecanismos, eles se utilizam principalmente do quê? Da confiança entre o banco e o tomador do empréstimo, como um lastro e garantia dessas transações. Em linhas gerais, os bancos registram os dados pessoais e socioeconômicos do requerente em uma ficha cadastral, faz um resumo orçamental e pede-se que o pretendente ao empréstimo objetive e justifique a necessidade daquele dinheiro. Então, isso vai para análise de crédito. Posteriormente, o gestor parte em busca de referências do tomador na vizinhança e na própria comunidade, que vai se tornar a avalista desse empréstimo, em caso de concessão. Silva Júnior explica que esse aval solidário ele é um mecanismo de controle financeiro de caráter genuinamente social, que envolve vizinhos, os próprios moradores, que passam a ter a função de estabelecer mecanismos de pressão moral junto aos demais habitantes do bairro, caso o pagamento não seja efetuado. Por fim, os gestores do banco analisam o levantamento feito e levam em consideração se o tomador participa também de atividades coletivas promovidas pelo banco. Tudo isso vai ser discutido entre as pessoas, os gestores do banco, que é o Conselho de Análise de Crédito. A maior parte dos bancos comunitários localiza-se em áreas periféricas do território nacional ou lugares periféricos das metrópoles em que funcionam. Os nossos dados de 2021 apontam que 40 bancos comunitários estão localizados nas capitais. Isso demonstra que nos adensamentos urbanos, o meio construído permite maior fixação dessas organizações locais. Os bancos comunitários, portanto, se fixam em locais onde predominam agentes econômicos menos complexos que atuam a partir de baixíssimos volumes de capital, de tecnologia e de organização, que caracteriza o que nós geógrafos denominamos de circuito inferior da economia urbana. Outro ponto fundamental que trazemos para análise é que os bancos comunitários eles estão em locais onde há falta tanto de fixos geográficos financeiros tradicionais mais complexos, como é o caso das sedes bancárias e agências bancárias, como também esses fixos financeiros tradicionais mais simples do ponto de vista da materialidade e do funcionamento, que são os correspondentes bancários e os postos de atendimento eletrônico. Em números, a região concentrada, que o Milton Santos e a Maria Laura Silveira vão denominar como uma área com maior permeabilidade desse meio técnico científico informacional, grosseiramente corresponderia à região sul e sudeste do Brasil, pela classificação do IBGE, concentra 82% das sedes e 70% das agências bancárias dos bancos tradicionais, assim também como 63% dos fixos bancários
tradicionais mais simples, que é o caso dos correspondentes e dos postos de atendimento. Já os bancos comunitários, eles estão concentrados principalmente nas regiões com menos serviços financeiros tradicionais disponíveis, que nós chamamos de 3 Brasis, que seria a região Nordeste, Amazônica e Centro-Oeste. Nesses 3 Brasis estão aproximadamente 43% da população absoluta do Brasil e 70% dos bancos comunitários existentes. Dessa forma, essa população que ela está desassistida desse sistema financeiro tradicional encontraria serviços financeiros nos bancos comunitários necessários para sua existência enquanto cidadão, como, por exemplo, ter acesso a um pagamento de conta, obter um empréstimo com pouco ou quase nada burocratizado, né? Então, esses bancos comunitários buscam, através da autogestão, da cooperação e das relações de solidariedade, fornecer serviços mais simples nos lugares. Exemplos desses serviços mais simples ofertados: um crédito produtivo voltado para a produção, no caso, com juros abaixo daquele praticado pelo mercado, em torno de 1 a 3% ao mês. Um crédito de consumo em moeda local, onde os juros é 0%. E outras linhas de crédito, a depender da necessidade da população atendida, como eu já falei anteriormente. Com uma nova iniciativa da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, uma parte desses bancos, 33 deles, tornaram-se bancos comunitários digitais, porque passaram a fazer uso da plataforma eDinheiro, que é um meio de pagamento digital e que oferece outros serviços, tais como depósito, transferência, pagamento de boleto, recarga de celular e também pagamento de benefícios sociais. Esse tema da plataforma eDinheiro vai ser tratado com mais especificidade em uma das aulas desse curso. Posto isso, a finalidade última de um banco comunitário é promover o desenvolvimento desses territórios de baixa renda, através do fomento de redes locais de produção e consumo pautadas em premissas da economia solidária. Por isso, é possível afirmarmos também que eles possuem inequivocadamente uma relação mais orgânica com os lugares em que atuam. Se com o adensamento do meio técnico científico informacional, os espaços da racionalidade que Milton Santos coloca parecem, em certa medida, serem impenetráveis, quando aumentamos a escala de análise, o detalhamento dos lugares permite nos revelar novas formas de finanças, como é o caso dos bancos comunitários, que são, portanto, organizações financeiras alternativas ou também fixos geográficos que promovem ações solidárias nos lugares onde eles atuam. Portanto, os bancos comunitários nos parecem uma possibilidade já existente no combate à extrema pobreza. Quase metade das experiências existentes foram fomentadas a partir de política pública no governo federal, do Partido dos Trabalhadores, entre os anos de 2010 e 2015. Nesse mesmo período, houve uma capilarização dessas organizações solidárias no território. Friso, desse modo, a necessidade de efetivar novas políticas públicas através da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAES, para fortalecer os bancos já existentes e também fomentar novos bancos, que continuam surgindo, mesmo sem nenhum tipo de política pública, como a gente viu, de política pública de economia solidária, entre os anos de 2016 e 2021. Durante esse período, nós tivemos 25 bancos comunitários sendo formados. Eu deixo essa parte sobre fomento de banco comunitário importantíssima para o professor Anderson Oriente, que vai continuar tratando desse assunto a seguir. Eu agradeço
a todos e todas pela atenção da aula. A gente só está começando, né? A gente tem terminar essa aula e mais 3 aulas pela frente. Espero que vocês participem do curso, façam boas colocações e considerações para que a gente possa dialogar cada vez mais sobre esse tema. Eu agradeço e eu vejo vocês na última aula. Tchauzinho. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Anderson Oriente, eu sou economista, tenho uma formação em mestrado e doutorado na COP da UFRJ e sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Para nós é uma honra estar aqui presente, ministrando esse curso, no especial no COFECOM, de moedas sociais e banco comunitário. Gostaria também de estender meu agradecimento à Comissão de Responsabilidade Social e Economia Solidária do COFECOM, a todos os membros, em especial também à coordenadora Terezinha de Jesus, a vice-coordenadora também Cristina. A partir, então, de começar esse tema, de trazer esse tema de implantação de bancos comunitários, também faço um agradecimento ao OBM, Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais, do qual eu faço parte, do qual sou um dos cofundadores, que um grupo de pesquisadores com os quais pensamos a ideia de bancos comunitários e moedas sociais. O tema implantação, que eu vou trazer aqui agora nesse ponto, é um tema muito oportuno do ponto de vista de implantação da perspectiva não só da política pública, mas da perspectiva também comunitária, da comunidade tentar fomentar um banco comunitário. A ideia dessa discussão aqui, a gente tem como base a implantação do banco comunitário na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que aconteceu na década passada. Ainda era uma implantação de bancos comunitários sem utilização de moedas digitais. Era uma implantação com moeda social, que é uma moeda social de papel, não moeda digital, moeda social digital, como a gente utiliza hoje nos aplicativos. Então, vamos discutir um pouquinho aqui nesse nosso encontro algumas questões que são importantes, que a gente elegeu como fatores de implantação e consolidação de bancos comunitários. A gente vai apresentar aqui um pouquinho a Cidade de Deus, a ideia da Cidade de Deus, vai apresentar um pouco melhor a Cidade de Deus, o Banco Comunitário da Cidade de Deus, e a partir de então a gente vai falar dos fatores de implantação e consolidação do banco. Por que falar desse território? Porque eu acho que é importante a gente ter um norte de cada território que será implantado um banco. Aqui é o Banco Comunitário da Cidade de Deus. Se implantarmos um outro banco em determinado território, a gente vai ter um corte também daquele território. Esse banco comunitário, como ele ficou ali, como ele sustentou, qual o período que ele, de fato, ficou, qual foi o número de clientes e carteira de crédito, e os fatores que a gente considera importantes para a implantação e as considerações. A partir daí, a gente falar um pouquinho da Cidade de Deus, olhar que é um território que fica entre Jacarepaguá e a Barra da Tijuca, que é cortado por uma via expressa, chamada Linha Amarela, território que é oriundo da população, oriundo das remoções que ocorreram na década de 60 no Rio de Janeiro, pelo governador Carlos Lacerda, então governador da época. E a Cidade de Deus é um bairro, um conjunto habitacional que começou com poucos serviços naquele território, algumas casas que as pessoas foram morar, não tinha nem sequer água encanada, e a Cidade de Deus, quando começa, e ela, na verdade, cresceu de uma maneira desordenada, cresceu de forma desordenada. Hoje é formada por cerca ali de 4 ou 5 favelas, que a gente chama de 4 ou 5 territórios, que é a área do AP, a área do 13, do 15, Karatê, e o bairro da Vermelho e a área da PM. Mas o que se destaca no ponto de vista do comércio é o 15, a área do 15, do 14 e do 13, principalmente do 15, que é a área que tem mais comércio. Então, o banco foi implantado numa área que tem comércio, mas não foi no centro ali dessa área de comercial. Ele foi implantado numa rua de acesso, que se chama de Gaderneck, que corta ali a Cidade de Deus por fora. Isso também tem um impacto na utilização desse banco, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Por outro lado, a gente também tem que destacar que a Cidade de Deus, a partir da película, no filme do Fernando Meirelles, de 2003, Cidade de Deus, esse território foi visto de uma maneira muito pejorativa, uma característica da violência. Isso afetou muito
o emocional dos moradores, que ali residiam, né, que ali residem até hoje, uma boa parte deles, e formaram instituições sociais de núcleo de base comunitária, né? Essas instituições sociais de base comunitária se uniram, em determinado momento, depois do filme, montaram o chamado Comitê Comunitário da Cidade de Deus, que reúne ali diversas instituições sociais, com apoio também, teve fomento também até de empresas de responsabilidade social, para fomentar esse comitê comunitário. Desse comitê, elaborar um plano de desenvolvimento comunitário da Cidade de Deus. Plano esse que tinha vertentes ali na educação, na saúde, geração de trabalho e renda. Na geração de trabalho e renda, tinha um ponto de vista de um chamado microcrédito ou banco comunitário. E aí, para executar esse plano, né, para ser um órgão executor, montaram a chamada Agência Cidade de Deus de Desenvolvimento Local. Essa agência é um executor desse plano que foi estruturado por diversas instituições de base comunitária. A agência ela é presidida por diversas instituições que compõem esse comitê. No momento que o Banco Comunitário da Cidade de Deus foi organizado, a partir do projeto de política pública da Prefeitura do Rio, esse banco, a agência era presidida pela instituição chamada SECFA. A SECFA presidia a agência e acabou também sendo ali a representante, presidindo também essa mesma presidente, o Banco Comunitário da Cidade de Deus. Então, é um rodízio, né, uma espécie de rodízio para presidir essa agência. Só que a agência não cuidava só do Banco Comunitário da Cidade de Deus, cuidava de outras atividades também relacionadas ao território. E nesse momento, assim, a gente pode chamar a atenção, ali a partir de 2006, mais ou menos, a Cidade de Deus teve ali um avançar depois do plano, né? Começou a ter um grande, não vou chamar de grande, né? Porque um território precisa de mais investimentos, principalmente educação, trabalho, renda e cultura, né? Mas a gente vê, a Cidade de Deus passou por alguns investimentos. Do ponto de vista social, ali teve o PP Social, a UPA, o Bairro Maravilha, que é uma espécie de programa de reurbanização de territórios populares, em 2010, e também o Rio Economia Solidária, que é um projeto que traz a ideia da economia solidária em 4 territórios populares: Manguinhos, Cidade de Deus, Complexo Alemão e Santa Marta. A Cidade de Deus foi um território escolhido para implantar o banco comunitário, que já tinha um precedente do plano que foi desenvolvido pelo comitê. E aí, a ideia de implantar um banco comunitário como piloto ali, como uma espécie de piloto para ser implantado posteriormente em outras comunidades do Rio de Janeiro, ele nasce na Cidade de Deus nesse momento desse projeto. E logo depois, a Cidade de Deus passa pela visita do presidente Barack Obama ao longo desse, quando estava acontecendo esse projeto, foi em 2011, que era o presidente estadunidense da época, e depois a Cidade de Deus ainda passou por uma questão de entrega de conjuntos habitacionais. Então, nesse momento, ali na segunda década do século XXI, e ali a metade da primeira década, a Cidade de Deus teve uma transformação do ponto de vista político e social, a gente pode chamar a atenção nesse sentido. Em 2016, a judoca Rafaela Silva, que ganhou uma medalha olímpica nas Olimpíadas do Rio de 2016, desfilou em carro aberto no território, né, da Cidade de Deus, uma vez que foi muito próximo onde foram realizados os Jogos Olímpicos. Então, ela realmente conseguiu ali mostrar para o seu território a presença de um ídolo ali, né, que muitos falam que as comunidades são tão carentes de ídolos, e a Rafaela conseguiu verbalizar isso de forma concreta, né? Um ídolo que ganhou a medalha em própria casa, praticamente, né? Porque onde foi disputado as Olimpíadas praticamente nem 5 quilômetros da Cidade de Deus. E aí, a gente teve a inauguração do Banco Comunitário da Cidade de Deus, né, no ano de 2011, com a presença ali do não secretário nacional de Economia Solidária, Paul Singer, do Eduardo Paz, que era o prefeito da cidade na época, a presidenta do banco, né, Maria Lucera Pereira, e, na época, o secretário especial de Desenvolvimento Econômico e Solidário da cidade do Rio de Janeiro também estava na foto, o senhor Marcelo Costa. E tem 2 senhoras ali que são muito importantes na Cidade de Deus. Como eu falei no início, o Banco Comunitário da Cidade de Deus é um banco que utilizou só notas de papel. E essas notas de bancos comunitários, elas trazem referência a aspectos culturais do território e também a pessoas que são importantes para a comunidade. Dona Benta, que está de turbante cor de vermelho, Dona Geralda, de vestido azul, são pessoas que foram muito importantes para o território da Cidade de Deus.
Dona Benta reuniu mulheres para ter atividades empreendedoras. E Dona Geralda foi uma mulher que teve uma visão, uma perspectiva de tentar alimentar o território, criando uma espécie de apoio ali familiares na questão de alimentação. Né? Então, foram pessoas que são importantes e figuraram as notas de CDD, que são as notas do Banco Comunitário da Cidade de Deus. Então, elas não estão mais presentes conosco, né? Já se foram, fizeram suas passagens, respectivas passagens, mas foram pessoas que são de suma importância para o território da Cidade de Deus. E aí, vale destacar também como é que foi a implantação desse banco. Né? Se a gente pensar no processo de sensibilização e planejamento do banco, principalmente sensibilização, o processo foi bem interessante, porque ele começou em março, fevereiro, março de 2011, e se estendeu até ali agosto de 2000, desse mesmo ano, que o banco foi implantado em setembro de 2011. Foi um processo interessante, democrático, participativos, né, que por hora aconteceu em igrejas, são de moradores, escola de samba, clube do território, onde deu a oportunidade de participar diversos moradores. Lembrando que naquela época a informação, ela, apesar de ser há pouco tempo, a informação não era tão rápida passada, porque não existia o instrumento do aplicativo de WhatsApp, por exemplo. Então, era o boca a boca que acontecia mesmo para o banco ser ali conhecido. E mesmo esse processo sendo participativo e democrático, a Cidade de Deus tem cerca de 30 mil, mais de 30 mil habitantes. Isso não chegou ali aos 10% dos moradores, né, que está participando, mas é claro que essas informações foram pulverizadas. Esse processo também de implantação, ele tem ali a fase de formação, que dá na ideia de fazer uma formação em economia solidária, bancos comunitários e moeda social, entender um pouco o mecanismo de um instrumento de finanças solidárias e logo depois pensar ali também no processo de formação em relação a atendimento. Depois começa a questão do atendimento do banco. Enfim, todo o processo de formação que vigora na visita ao comércio, para poder cadastrar o comércio, para aceitar a moeda social, do correspondente bancário também, que é uma espécie de você utilizar o banco comunitário para que possa pagar boletos bancários e títulos, que muitas vezes os bancos comunitários são conhecidos pelo nome de caixinha, o Banco do Brasil, um tamanho menor, porque eles pagam, podem proporcionar ao cliente pagar uma conta nesse banco comunitário, uma vez que o banco tem uma representação como correspondente bancário. O que, por um lado, torna esse banco toda hora utilizado, mas também pode atrapalhar ali a identidade desse banco comunitário no seu início, né? Porque às vezes é muito mais demandado esse banco comunitário para pagar as contas do que para ofertar ali o serviço de bancos comunitários de fato. E depois também segue para a questão de formação do acesso ao crédito, comitê de crédito. Então, esse processo de formação é um processo muito bem elaborado pelo Instituto Banco Palmas, muito bem elaborado, feito com muita dedicação, respeitando também as formações das pessoas que iam estar ali à frente desse banco comunitário, uma vez que é um instrumento de economia solidária, formações são diversas, né? A formação popular, a formação acadêmica, elas se fundem e formam ali uma perspectiva de desenvolvimento comunitário, de educação popular, e ali para atender, de fato, aquela população que não tem acesso à rede bancária, que muitas vezes são até discriminadas no acesso ao banco, ora pela porta de entrada, ora também pela falta de garantias fiduciárias que são exigidas pelos bancos. Né? Então, a ideia da formação foi muito importante, e toda a dinâmica que se deu ali, desenvolveu esse processo, foi bem interessante. E aí, para a gente não só ficar nesse papo da formação do banco comunitário, as pessoas que foram responsáveis por implantar o banco comunitário na Cidade de Deus têm perspectivas diferentes, mas, de certa forma, elas se convergem do ponto de vista do banco não ter avançado, né? A Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário, vamos chamar assim o secretário, entre 2009 e 2012,
diz o seguinte, né? O trabalho político foi realizado, foi positivo, trouxeram o Instituto Banco Palmas para implantar o Banco Comunitário, fez todo o processo, mas a idiosincrasias do território, da cidade do Rio de Janeiro, de todo o processo, podem ter contribuído para a derrocada na consolidação. A gente também tem que pensar que no ano de 2011, né, em setembro, que foi implantado, e logo depois de 2012, a gente viveu um momento bom econômico muito interessante no Brasil, né? A ideia do uso do cartão de crédito estava bem interessante, o fenômeno nova classe média estava ali muito presente. E isso, é claro, né, a população estava utilizando outras formas de acesso a crédito, sabendo que assim, o grande gargalo do pequeno empreendedor é o acesso a crédito, mas se fazia uso de outras formas de crédito, como, por exemplo, o uso do cartão de crédito. Então, o banco, que também não estava localizado no ponto nevrálgico, vamos chamar assim, no ponto de acesso ao comércio, isso também possibilitou o pequeno uso desse banco comunitário, né? E ele também chamou a atenção, né, que o Instituto Banco Palmas fez o que tinha que fazer, implantar o banco, com sua metodologia, fez tudo o que tinha que ser realizado para implantar o banco. Já esse Instituto Banco Palmas define o seguinte, né, que o que define um banco para o outro é o poder local. Como o banco consegue ou não aceitar o desafio de resolver os problemas que surgirão a partir da sua implementação, sua implantação, de fato. Para a comunidade, quando o banco estava indo um pouco melhor, né, o banco comunitário era da Cidade de Deus. Mas quando esse banco tinha certos problemas, que passava por uma questão de gestão, aconselhamento, esse banco era da prefeitura, porque foi a prefeitura que fomentou a atividade do banco comunitário, o banco comunitário da Cidade de Deus, através do projeto do Rio Economia Solidária. Mas um outro ponto também que chama a atenção desse banco comunitário é o processo de gestão. Como nós falamos no início, a Agência de Desenvolvimento Local da Cidade de Deus, ela não tinha só o Banco Comunitário da Cidade de Deus para gerir. Ela tinha diversos outros projetos também nessa agência. E isso impactava de forma um pouco mais profunda na gestão, de pensar estrategicamente o banco para o território. Não existia uma figura jurídica, ou então uma organização específica chamada Banco Comunitário da Cidade de Deus. O Banco Comunitário era mais um projeto da Agência de Desenvolvimento Local da Cidade de Deus. Mas para o externo, para a gente que via de fora, o banco era uma atividade à parte, mas não. Mas, muito pelo contrário, ficava tudo junto, no mesmo local, e quem presidia a agência também presidia o banco e também tinha outras questões para cuidar do território. Então, isso impactou, de fato, na gestão do banco comunitário, impactou muito fortemente no banco comunitário. E o conselho consultivo do banco comunitário era um conselho que, de certa forma, sempre tentou fazer os aconselhamentos pensando na melhoria do banco comunitário. E muitas das vezes, esses aconselhamentos foram até mesmo não desprezados, vamos chamar assim, mas não foram ouvidos. Isso também deu um impacto muito grande aí na questão do banco comunitário. Por outro lado, a gente também tem que entender que o banco tinha um organograma para ter um processo de gestão. Tinha ali a representação da presidente, tinha acompanhamento de crédito, tinha correspondente, pessoas responsáveis por correspondente bancário, concessão de crédito, gestão da carteira. Só que eram poucas pessoas, porque muitas das vezes essas pessoas, por maior parte do tempo depois que o projeto terminou, essas pessoas trabalharam de forma voluntária no Banco Comunitário da Cidade de Deus por acreditar no banco comunitário, por achar interessante aquele banco comunitário, de fato, para a comunidade, pela uma força de proximidade, poderia provocar um desenvolvimento econômico local ali. E isso não ocorreu, né? Porque o banco não vigorou como nós pensávamos. Né? Como nós, que eu quero dizer, quem estava acompanhando aquele processo? Como eu falei, eu fui pesquisador naquela época e participei do projeto de economia solidária. Isso me deu uma certa vantagem para fazer uma pesquisa ex post-fato, depois do ocorrido ali, o fechamento do banco, porque eu acompanhei todo o processo de implantação, com um olhar de pesquisador, né, fazendo uma observação não participante.
praticamente foi em quase todas as plenárias que ocorreram da implantação. Isso possibilitou ter uma perspectiva de olhar como foi essa implantação. E, é claro, né, e perceber que essa implantação ela ocorreu de forma rápida, não por conta, por culpa, né, culpabilizar, muito pelo contrário, porque tinha um projeto de um ano. Isso impactou, né, claro, também o custo daquela da instituição que vai implantar, mas os processos ocorreram de forma coordenada, de forma democrática, de forma participativa, que possibilitava aí vigorar um pouco mais esse banco comunitário para o território que seria tão importante, né? Mas não ocorreu. E aí a gente tem que tentar observar por que isso não ocorreu para pensar em implantações de outros bancos comunitários, porque a ideia de trazer essa perspectiva do Banco da Cidade de Deus é pensar outros bancos comunitários como estão implantados. Seja o banco comunitário fomentado pelo poder público, seja o banco comunitário fomentado pela comunidade que vai procurar o Instituto Banco Palmas, que vai implantar o banco, que vai procurar a rede brasileira de bancos, e com a ideia de pensar um banco comunitário. Então, essa é a perspectiva de trazer a Cidade de Deus, que a gente traz ali um caminho crítico, a gente pode chamar assim, não vou chamar de case, porque eu acho que é um termo, uma americanização, e ao mesmo tempo também eu acho que a gente não vai trazer, mas é um caminho crítico, a gente vai trazer um caminho para esse banco comunitário, para os outros bancos comunitários serem implantados, né? Então, esse caminho crítico, é claro, que ele vai sofrer ao longo do seu processo aí, posteriormente, outras perspectivas também, que serão muito bem-vindas, né? Que poderão, né, na verdade, contribuir ainda mais para melhorar a implantação de um banco comunitário. Até porque hoje temos muitos bancos comunitários sendo implantados por governos municipais, né, que, na verdade, não chamam nem de bancos comunitários, chamamos de moedas sociais, né, moeda social digital municipal, que é um processo de transferência de renda. A moeda social, o CDD, na Cidade de Deus, ela teve uma circulação muito pequena, né? A maior parte por conta de empréstimo para consumo dos moradores. Empréstimo que variava, tinha média de R$ 97, né, na época, que corresponde a 97 CDD. E era muito comum a troca do ativo, né, do real pelo banco, né, mesmo com parte do comércio aceitando e oferecendo desconto, era muito comum a pessoa trocar o CDD pelo real no banco também. Mas esse banco ele foi implantado, como eu falei anteriormente, através de um projeto chamado Rio Economia Solidária. E a gente vai perceber que a meta 8, que é a meta 8 desse projeto, foi a implantação de um banco comunitário, foi onde a rubrica teve o seu menor valor, né? E o banco da Cidade de Deus, ele foi implantado com poucos recursos e, ao mesmo tempo, também, ele não tinha um recurso para fazer a gente chama de uma corporação ali, uma empresa, um empreendimento de fluxo de caixa, né? Ele não tinha um recurso ali para fazer o fluxo de caixa como banco, né? Então, isso também impactou um pouco, depois eu vou abordar um pouco isso melhor. Esse banco ele possuía, em média, 34 clientes, né? Gerou cerca de 97 créditos, em média de R$ 91, e totalizou mais ou menos 8.940 CDD, que corresponde a R$ 8.940. Um número baixíssimo de clientes e de volume de crédito, levando em consideração a população, a abrangência do território da Cidade de Deus e, de certa forma, também a necessidade, né? A gente sabe que a renda per capita do território da Cidade de Deus não é uma renda alta, e esse banco poderia proporcionar ainda mais para esse território. O território tem mais de 30 mil habitantes, tinha 34 clientes só nesse banco. Então, isso já chama atenção para a gente, né? Se você pega um território de 30 mil, mais de 30 mil habitantes com 34 clientes no banco, já chama muita atenção. E é claro, né, além dessa questão da moeda, que a gente chamou atenção, do crédito, que foi um número baixo, a gente tinha um projeto de gestão do correspondente bancário, que recebia notas falsas para pagamento de boletos bancários, que ocasionava prejuízo, demandava mais tempo do que as outras atividades do banco, como, por exemplo, o banco ser mais conhecido, já a divulgação desse banco, né? O banco não podia ser divulgado pelo correspondente bancário, o banco tinha poucos funcionários, demandava muito tempo.
E é claro, né, o alívio. O alívio, o que significa isso? Né? Esse banco recebe esses recursos de pagamento de boletos bancários, de contas, e esse recurso tem que ser levado para depósito de uma agência bancária. A agência bancária é mais perto, ficava em outro bairro, que muitas vezes, né, a maior parte das vezes, esses recursos eram transportados de ônibus, né, nos corpos das pessoas que trabalhavam no banco comunitário, que não tinha nenhuma segurança. Né? E ainda, como eu falei no início do nosso diálogo aqui, o Banco Comunitário da Cidade de Deus, ele foi assaltado. Ele não ficava no território, no miolo do território, no miolo da comunidade da Cidade de Deus. Ele ficava numa rua que dava acesso, uma via principal, chamada de Werneck. Isso, o banco acabou sendo assaltado também e causou um outro prejuízo. Além da questão da gestão, que a gente trouxe aqui do aspecto da moeda, do crédito e do correspondente bancário, a gente tem que chamar atenção para essa questão de analisar esses fatores, de implantação e consolidação desse banco. A gente tem que olhar para o território e os fatores. No território, como a implantação ela acontece através de 2 momentos. Pelo território, que procura uma instituição que tem expertise para fomentar, para implantar um banco comunitário, que nesse caso a gente chama de Instituto Banco Palmas, que é uma referência não só no Brasil, mas fora do Brasil também. O poder público, que procura essa instituição, né, para poder implantar um banco comunitário. Então, a implantação geralmente acontece dessas 2 maneiras. Também, é claro, pode ser um projeto de extensão de uma universidade, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com a Universidade Federal Fluminense, que tinha uma incubadora de economia solidária que implantou os bancos comunitários do Preventório e o Banco Comunitário do Saracuruna. Por sinal, o Banco do Preventório, o Banco Saracuruna e o Banco da Cidade de Deus foram implantados na mesma semana. E o único que funciona até hoje de forma aguerrida, né, não só para as pessoas que trabalham, mas também aqueles que presidem, que já presidiram, é o Banco do Preventório. E, por sinal, é um banco comunitário gerido pela comunidade, onde o município de Niterói também tem um banco, tem uma moeda social que é gerida pelo município. Então, são questões aí diferentes, né, nesse território de Niterói. O Banco Preventório ele funciona basicamente na comunidade do Preventório. Agora, já a moeda social Araribó de Niterói ela funciona em outras comunidades. Então, é outra questão que também precisa observar e analisar de forma mais profunda. E se nós pensarmos nos fatores, né, a sensibilização e planejamento ocorreram de forma muito importante, muito veemente, né, muito participativa e colaborativa. A implantação, a gente já pode chamar de rápida, mas lembrando, rápida dentro do sentido do projeto que já existia. Veio com a SOLCOS implantar um banco comunitário. Então, a gente considerou rápido, porque as reuniões de sensibilização começaram em março e o banco foi implantado em setembro. Mas muito pouco. O banco já operando com moeda e com crédito, né? E correspondente bancário, tudo junto. Então, essa implantação foi um pouco mais rápida, né? Mais acelerada, lembrando que por conta do projeto, mas pode ter impactado também nessa consolidação do banco no território. O processo de formação, nesse aspecto, foi muito positivo, né? Como eu falei, né? Já existia ali pessoas que tinham expertise na economia solidária na Cidade de Deus, uma delas Maria Cristina, que está ali no organograma, a Elisete também, entre outros que estavam ali presentes, pessoas que também contribuíram bastante para outras questões que estavam mais a par, né? Tinha mais expertise, mas destacando também o processo de formação que foi elaborado pelo Instituto Banco Palmas, que disponibilizou, né, as pessoas para ficarem aqui no Rio de Janeiro, vindo lá de Fortaleza para cá, para fortalecer todo esse processo de implantação do Banco Comunitário da Cidade de Deus. E sem outro aspecto que a gente também tem que observar, que eu já tinha chamado a atenção, é que o projeto Reposição era um projeto de, no máximo, 2 anos, com recursos de 8 milhões de reais, e o banco, para a implantação do Banco Comunitário, eu até destaquei ali em vermelho, foram utilizados 129 mil reais. Então, a menor parte ali relativa a recursos para o projeto, né? Utilizado do projeto, foi para a implantação do banco. Isso pode também ter impactado, né?
que o banco começa ali a ser um recurso próprio para operar a moeda, né? O banco não tinha recurso próprio, que a gente na economia, né, eu chamei para as empresas, chama de um fluxo de caixa. Na economia, a gente chama de lastro. Então, o banco não tinha um lastro para operar a sua moeda social de pelo menos 30 mil. Esse lastro, o banco poderia trocar a moeda ser real por CDD e deixar esse depósito ali com garantia para quem viesse trocar. Digamos que todas as pessoas fossem trocar os seus reais pelos CDDs num determinado momento, o banco fechava. Porque o banco fez ali, conseguiu constituir um lastro no momento da inauguração, que foi demandado, as pessoas foram trocar reais por CDD, o banco conseguiu ter um lastro no dia da inauguração, porque o Banco Comunitário da Cidade de Deus ele inicia sem esse lastro. Então, isso também ocasionou a ausência, às vezes, de recursos para operar um crédito, não para trocar moeda, mas para operar crédito, enfim, outras questões que poderiam também ter sido melhoradas. A falta de lastro é a falta de garantia desse banco, né? O banco não dava uma garantia para esse cliente que todo mundo fosse buscar seu dinheiro. O banco até poderia, mas não teria recurso para cobrir todas as trocas que foram realizadas, todos os câmbios que foram realizados no Banco Cidade de Deus. E aí a gente também tem que pensar, né, nesse momento, nessa implantação, além da questão que eu chamei a atenção do tempo da implantação, além da questão dos recursos para a implantação, além da questão do local ali que foi implantado o banco, mas por dois outros aspectos eu chamei a atenção. O local, a gente chama primeiramente de papel do território ali na consolidação. Não na consolidação, essa questão do papel do território ele é muito importante, porque o território tinha que perceber ali a importância do Banco Comunitário da Cidade de Deus. A importância que eu quero trazer ali é pensar que nós podemos chegar em determinado ponto de organizar a economia local com o Banco Comunitário da Cidade de Deus. Claro que faltou apoio do poder público também para isso, quando você tem um projeto que é originário do poder público e esse projeto ele fica para trás. Faltou apoio do poder público, sem dúvida nenhuma. Por mais que tenha implantado esse banco, por mais que tenha gerado ali uma expectativa na questão da economia solidária, mas o poder público ele poderia ter dado um apoio maior para implantar esse banco. E o território se viu ali como um grande responsável por isso. Então, tinha que ter um papel ali preponderante para poder, de fato, organizar esse banco, né? Para poder, de fato, pensar de como esse banco poderia chegar em outros pontos da Cidade de Deus, como eu mostrei aqui, são 6 ou 5 comunidades que não conseguiu chegar, né? Porque nem todas as pessoas da comunidade passavam pelo banco. E isso para trocar o real pela CDD, para ter desconto no comércio, você tinha que ir lá no banco. E, ao mesmo tempo, também para pegar um crédito, às vezes a pessoa saía do teu local de moradia e tentava no banco, tentava numa financeira, ou até mesmo no uso do cartão de crédito, não tentava o crédito com juro mais baixo, e era do Banco Comunitário da Cidade de Deus. A articulação política também, por mais que a presidenta ali tinha uma experiência, né, na questão de organizar uma instituição social, gerir uma instituição social, mas o banco era uma outra história. O banco tinha que se articular politicamente com atores diversos, instituições sociais, organização do terceiro setor, governo de diferentes esferas, para que pudesse ali conseguir captar outros recursos para o banco, não ficar só dependendo da operação desse banco, não ficar só dependendo também da prefeitura que foi o ator que implantou esse banco. Então, a ausência, vamos chamar ali, a ausência dessa articulação política ao longo desse processo também pode ter impactado nessa longevidade de operação desse banco, né? Esse banco poderia também ter esse outro aspecto. E a terceira questão que impactou de forma muito, muito voraz, né, na questão do banco, da consolidação, foi a questão da organização, né? O banco, né, é um banco, né, é um empreendimento econômico solidário. Teria que ter hora e horário para fechar, pessoas que trabalhavam, as pessoas trabalhavam de forma voluntária, né? E às vezes o banco estava atendendo mais, as pessoas também atendiam
a agência de desenvolvimento local. A questão organizacional também pesa no ponto que o banco não tinha uma instituição chamada Banco Comunitário da Cidade de Deus, uma organização do banco comunitário, somente para banco comunitário, que aí depois o banco poderia fomentar outras atividades, mas tudo deveria ser oriundo do banco, né? Não é o banco sendo mais uma atividade daquela agência. E a localização desse banco, né? A localização desse banco também foi um ponto muito complicado, né? Na questão organizacional, a gente também tem que chamar atenção que essa questão organizacional não é do ponto de vista de pensar em instrumento de gestão XYZ que deveria ser utilizado pelo banco, mas são questões de organização básica mesmo, de operação, né, de processo mais bem definido, né, respeitando, é claro, as formações daquelas pessoas que estavam ali à frente, de forma aguerrida para esse banco funcionar. Que, como eu disse no início, muitas vezes, uma boa parte do tempo, essas pessoas trabalhando de forma voluntária, acreditando que esse banco seria um instrumento importante para a cidade de Deus. Então, assim, na implantação do banco, é isso. Olhar o território, como o território é visto pelo banco. Como o banco chegou a um determinado local no território? Será que o território, de fato, conheceu esse banco? Ou precisa conhecer mais? Ou os comércios ali em torno, eles precisam estar mais presentes? Esse banco faz uma articulação política para além do território, fora do seu espaço na cidade, das organizações, da universidade, principalmente. E na questão organizacional, que tem que ser organizado como um empreendimento solidário, um processo definido, tendo um conselho consultivo, respeitando a ideia do conselho consultivo, porque o conselho consultivo ele é formado por pessoas que têm uma relação com o território, têm uma relação com a economia solidária e também com o tema banco comunitário. E isso vai um caminho ali, é uma somatória de forças para aquele banco poder funcionar de forma melhor. Então, sintetizando essa ideia aqui que a gente traz de consolidação, né, dos fatores, né, de implantação e consolidação, a gente tem no fator de implantação a sensibilização e planejamento, a implantação, processo de formação, na consolidação, o papel do território, a articulação política e a questão organizacional. Esses são um quadro que a gente deixa como uma referência ali nessa ideia de implantação e consolidação, né? Aí, a partir desse quadro que a gente faz de referência, a gente também pode definir um período também diferente do que foi apresentado aqui na Cidade de Deus, mas que possa também ser um período, uma forma mais estratégica de pensar um banco comunitário, como hoje também acontece na implantação das moedas sociais, né, que são implantadas de forma mais ali pensadas como uma estratégia. Você coloca a moeda social, ela começa a operar, depois tem um crédito e assim sucessivamente. E a gente pensou num período que essa atividade possa funcionar. Período esse que eu defini aqui no primeiro ano, que a gente consiga fazer essa sensibilização e planejamento com reuniões, formações, na especificidade, especificamente da economia solidária e bancos comunitários, articulação política, e depois a gente começar, no segundo ano, operar com a moeda social e o crédito social. Por quê? Para a gente construir uma cultura da economia solidária, da economia popular, dentro desse território, para que esse banco, de fato, comece. Né? Como acontece também aí com as moedas sociais, né? Depois que começam a operar o crédito. Né? Isso é a moeda social digital que eu quero chamar a atenção aqui. E é um fenômeno mais recente. Essa pesquisa foi construída pelo Banco da Cidade de Deus, um pouco antes do boom de implantação de moeda social digital. E na consolidação, a gente tem que operar com os produtos bancários, né? O correspondente bancário, o microseguro e os novos produtos aí que a gente tem aí, que pode oferecer, né? Os seguros, microseguro, outros produtos financeiros também, que a gente possa pensar junto, né? Com os parceiros, né? Então, o banco ele consegue, de fato, fazer uma operação ao longo de um período de tempo. É claro, né? Cada ano fazendo um planejamento estratégico e melhorando a atividade, né, desse banco. E aí, o que a gente pensou também aí
como perspectivas, né, desses bancos comunitários, né? Sabendo que essa pesquisa foi construída, né, uma análise ex post fato, depois desse fato, né, e em momentos diferentes, é claro, como eu falei aqui no início, né, a implantação de um banco construir, falar de implantação de um banco em momentos diferentes é uma coisa, falar de implantação de um banco, como se implanta de imediato é outra história. A gente não sabe onde vai dar certo, o que vai dar certo. Todos esses atores envolvidos, né, que a gente chamou a atenção aqui, os moradores do território da Cidade de Deus, prontamente também gestor público que implantou esse banco, o Banco Palmas, todos esses tiveram as melhores das intenções de implantar esse banco no território, todos esses queriam que esse banco desse certo, né? As intempéries, elas acontecem. E o nosso trabalho como pesquisador tem um pouco esse olhar. O que aconteceu nesse período da implantação, o que aconteceu depois. Então, né, eu consegui, né, construir esses fatores de implantação e consolidação de banco comunitário para ser utilizado como referência, sabendo que realizamos essa pesquisa depois. E eu também era, de certa forma, fui um observador não participante daquele momento, que participava do Rio Economia Solidária como pesquisador de uma outra área desse projeto, né? E isso me proporcionou ter esse ganho, né? Eu chamo de ganho no sentido de enriquecer o meu pensar, o meu olhar sobre bancos comunitários. Então, isso foi muito bom, né? Para construir essa pesquisa, né? E é claro, nós lembrando, mas todos tentaram fazer da melhor forma possível, né? E a gente sabe que essas intempéries acontecem, né? É uma política pública, né? A gente também tem a questão, naquele momento, da economia, tem outras questões que aconteceram no Estado, no Brasil, que esse banco também não prosperou como deveria prosperar, né? Então, acho que também tem esse olhar. E também tem um olhar que a gente chamou a atenção no início, né? Recursos que foram utilizados para implantar esse banco. Talvez num outro projeto de política pública, utilizar mais recursos por um período maior para esse banco ali consolidar, né? Porque a gente sabe que muitas moedas sociais estão implantadas e elas vigoram porque tem mais recursos bem mais recursos públicos para ali elas se perpetuarem no sentido positivo naquele território, né? Para perpetuar no sentido de gerar uma política pública, gerar um desenvolvimento econômico, gerar uma transferência de renda para aquele território, que é muito bom, né? E quem dera que a Cidade de Deus também pudesse no futuro, então outras comunidades do Rio de Janeiro, outras comunidades do Brasil, a partir dessa nossa discussão aqui, que pudesse perceber, ter outros territórios que também tiveram implantação de bancos comunitários e deram certo. É claro também que a gente tem que entender que o banco não chegou onde poderia chegar, sem dúvida nenhuma. Ter funcionado por um período mais longevo, ter tido ações mais abrangentes da economia local, mas a gente tem que entender que esse tipo de ação para o desenvolvimento local não pode ser apenas uma etapa de um projeto, como foi mostrado naquela tabela ali com os recursos do Banco Comunitário, né, para a chamada Meta 8. Foi uma etapa. Tinha que ser uma política pública de banco comunitário para o território popular. Aí a gente pensa que uma política pública a gente poderia ter chegado em outro local. Isso que também pode ter pesado, né? Porque é uma etapa, é um modelo piloto de implantação de bancos comunitários. Então, a gente também tem que entender isso, né? Para a gente revitalizar esse banco, ou criar um banco comunitário, a gente tem que pensar numa instituição de personalidade jurídica chamada Banco Comunitário, por exemplo, XYZ num território. Mas no caso da Cidade de Deus, é Banco Comunitário da Cidade de Deus. Que, de fato, seria o banco com serviços para funcionário dedicado, com essa atividade, um empreendimento econômico solidário com instrumentos de gestão ali claros, né? Porque e operacionalizando o banco, né? E o banco não pode ser uma atividade dentro de uma associação, por exemplo. Até pode no início ali, não tem outro jeito, mas tem pessoa dedicada para o banco, de fato. Então, sei lá, mas no início, mas será que vai prolongar esse início? Vai ficar todo, de uma certa forma, no início, aí virou uma verdade, né? Acho que ali, num determinado momento, sim, mas depois tem que mudar um pouco, né? Enfim, mas a nossa ideia é que crie-se uma instituição banco comunitário, que é muito melhor, porque você consegue ter um instrumento de gestão mais concreto, mais considerável. Então,
a nossa ideia de trazer essa concepção aqui de bancos comunitários, né, é nesse aspecto, de a gente pensar aqui como a implantação de um banco comunitário ela pode tornar algo muito positivo, né, no aspecto de finanças de proximidade, né? E essa é a pesquisa, né? Ela ainda pode ser muito bem aplicada se pensar em implantação de bancos comunitários em municípios, em territórios, fomentado por instituições sociais, fomentado também pela universidade, mas é olhar mesmo o território, sabe? O território tem que entender a importância desse banco comunitário. O território tem que perceber que esse banco comunitário existe. E o território tem que entender, perceber e gerir esse banco comunitário. Porque o banco comunitário só é banco comunitário quando ele é gerido pela comunidade. E isso faz com que esse banco comunitário torne ali um instrumento de finanças de proximidade, um instrumento de gestão ali positivo, né, para aquela comunidade ali ter um desenvolvimento econômico, social mais concreto. Porque o grande nó para os pequenos empreendedores da economia popular ou da economia solidária é a ausência de crédito. Então, tendo um banco comunitário, esse instrumento pode ser de suma importância. Então, a ideia de trazer essa pesquisa aqui como uma ideia da implantação de bancos comunitários, discutir implantação a partir dessa pesquisa que foi realizada por mim, sobre implantação de bancos comunitários, uma pesquisa trazendo a Cidade de Deus, foi pensar a forma de implantação de um banco comunitário. Lembrando que, nessa época, não há implantação de banco comunitário com moeda digital, que hoje utiliza o dinheiro, a gente utiliza muito o dinheiro com aplicativo, mas as perspectivas, mas os fundamentos são de mesmo. É olhar para esse território. Então, gostaria aqui de agradecer mais uma vez aos meus colegas que compõem o Observatório de Banco Comunitário e Moeda Social, que passarão também por aqui, já passou por aqui a Carolina Pupo, depois o William Tamiro, hoje e depois nos outros dias, 10, 17 24. Agradecer imensamente ao Conselho Federal de Economia, o COFECOM, por estar aqui presente discutindo esse tema, que é muito importante, os economistas também discutirem esse tema. A Carol trouxe, apresentou agora há pouco, falou da formação dela ser geógrafa, trazer essa discussão, abrir esse curso conosco, também é muito importante. E os economistas discutirem mais a economia solidária, né? Economistas participarem mais da economia solidária, a economia solidária está mais presente nos cursos de economia, né? Uma discussão mais pujante no curso de economia. Eu, como falei, pesquiso a economia solidária por mais de 20 anos, tenho uma trajetória na minha carreira em economia solidária, desde quando eu comecei a fazer estágios na graduação. Então, passei por alguns projetos de economia solidária. Hoje leciono economia e economia solidária no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? E também quero agradecer à comissão, né, de responsabilidade social e economia solidária, mais uma vez todos os seus membros que apoiaram a ideia também de implantar esse curso, né, de bancos comunitários e moeda social como EAD esse ano, e a sua coordenadora e a sua vice-coordenadora aqui que não quer ter esse curso aqui é muito importante para nós, como economista, é muito importante para nós como pesquisadores da temática. Mais uma vez, muito obrigado, uma excelente tarde para todos vocês. Boa tarde. Saudações, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde, né? Você que está aí acompanhando esse curso, já viu meus colegas falando, agora vamos bater um papo aqui, nós, né, e outros colegas que virão nas próximas aulas também, que com certeza vão enriquecer ainda mais esse conteúdo que a gente já está aqui trabalhando com todo carinho para poder apresentar para vocês. Bom, eu sou o William Retamiro, sou economista, né, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional e doutor em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E nessas 3 fases de vida acadêmica eu sempre coloquei a economia solidária e os bancos comunitários como foco do meu objeto de pesquisa. Atualmente eu integro a Comissão de Economia Solidária e Responsabilidade Social do Corecon São Paulo e também do Conselho Federal de Economia. E aqui a gente vai bater um papo, né, sobre democratização das finanças alternativas solidárias, né,
e as questões de sustentabilidade para as instituições que atuam nesse segmento. Bom, para poder já bater um papo com vocês, né, eu vou dar uma ideia do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre uma profanação. Que profanação é essa, né? No meio de um curso como esse, de um bate-papo como esse, mas você já vai entender já, tá? Crise no apoio aos bancos comunitários de desenvolvimento, às finanças solidárias, pesquisa e os resultados da pesquisa que foi realizada, né? E algumas considerações finais que a gente vai bater um papo sobre isso, que são assuntos importantes para você que está acompanhando esse curso, que pretende, né, iniciar uma atividade de moedas sociais, de bancos comunitários na sua comunidade, no seu território. É bom você já entrar sabendo que a gente precisa pensar ao longo prazo, né? Nós temos já os bancos comunitários, como os meus colegas que antecederam, já demonstraram que é uma luta, né, constante, contínua ali, para poder fazer o que é necessário para o desenvolvimento econômico e social de uma comunidade. E essa luta precisa sempre ser aprimorada, ser entendida, ser lapidada com instrumentos das diferentes formas. Afinal, como já dizia um antigo filósofo, né, a diferença entre o veneno e o remédio é o tamanho da dose. Então, utilizar de alguns instrumentos, né, de gestão para se aprimorar as ações de um banco comunitário nas relações das finanças solidárias que leve o conhecimento e o bem-estar da sociedade é fundamental para a gente poder ter uma sociedade mais adequada, mais tranquila, desenvolver essas ações. Então aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com instrumentos, né, que pensem a análise crítica de um processo de gestão e de intervenção no meio de uma comunidade. Aqui a gente vai começar falando de uma tecnociência, né? A tecnociência, ou seja, é um ofício, né, decorrente de um saber. É que existe um ofício convencional que usa essa tecnociência para acumulação de capital, para centralização de poder, né? Ou seja, não tem uma relação, né, ali uma ação intelectiva ali do ator, né, social em relação ao produto e serviço, enquanto nós temos a tecnociência solidária, que essa já é uma questão de propriedade coletiva dos meios de produção, né, para poder fazer um acordo social de que o controle autogestionário e cooperativo ele visa a apropriação coletiva do conhecimento, do produto e do serviço. Então essa tecnociência que a gente vai concentrar aqui, a tecnociência solidária, que faz uma profanação, digamos assim, para os aspectos no sentido da economia convencional, né? Todos nós ouvimos já falar, talvez aí, o chamado Prometeu acorrentado, né? Que pegou o fogo dos deuses, né? Que simboliza a sabedoria e levou para as pessoas comuns, e com isso, né, Zeus condenou Prometeu a viver eternamente no alto de uma montanha, com uma águia o castigando pela eternidade. Ou seja, quando se trabalha um processo de trazer um conhecimento que está em poucas mãos e leva para esta comunidade, é uma ação de levar um fogo de conhecimento, né? Ou seja, para os detentores desse poder, nós estamos fazendo uma profanação. Afinal, por que precisa saber disso, né? Então, a ciência e a tecnologia, muitas vezes, ela não proporciona o desenvolvimento econômico coletivo, né? Falta, sempre fica concentrado na mão de poucas pessoas desse poder. Então, nós temos uma captura das pessoas, né, do indivíduo pelo fetiche, né, de dispositivo contemporâneo, que é o nosso dia a dia, que é o nosso aparelho de celular, que nos leva ali a só viver ali no Instagram, na urgência do WhatsApp e tudo mais. Então, nós somos capturados dessa forma. Todos nós somos, né? Então, o mercado financeiro, ele atua com essa divindade pós-moderna e coloca o Deus mercado, criando malafaias aí do sistema financeiro, no sentido de propagar, né, esse processo de que o Deus mercado financeiro é que tem que demandar. Que nós temos que sempre ouvir o Deus mercado financeiro, porque ele é que vai ficar com mau humor e pode atrapalhar a vida da população. Ou seja, nós estamos vivendo um processo no qual foi um dispositivo financeiro, né, de política monetária, que foi capturado pelo mercado, né? Então esse Deus mercado faz com que esses economistas discutam, né, sobre essa tecnociência, se está contida, se ela é submissa, né, e o conhecimento necessário para se passar isso. Então, dessa forma, a gente vai começar a pensar algumas questões para poder analisar isso daqui e entender alguns processos. Primeiro, entender, né, dar uma recapitulada de que economia solidária é um conceito que rege as práticas, né, das relações econômicas alternativas, colocando o indivíduo, a pessoa, como um processo
fundamental como foco das atividades econômicas e não o lucro nesse sentido. E dentro da economia solidária nós temos as finanças solidárias, que objetivam trabalhar com a democratização do acesso financeiro, por intermédio de microcrédito, de ações das moedas sociais, dos bancos comunitários. E dentro das finanças solidárias nós temos uma adequação sociotécnica, né? Ou seja, os bancos comunitários podem ser considerados uma adequação sociotécnica, porque é essa questão da adequação sociotécnica que faz a profanação daquilo que estava em poucas mãos ser distribuída para uma comunidade em prol desta comunidade para desenvolver a atividade socioeconômica de forma melhor adequado. E o banco comunitário é um instrumento, né, que é uma adequação sociotécnica de uma questão convencional. Como a professora Carolina, que me antecedeu, que a Carolina Pupo antecedeu, quando se fala em banco já se pensa uma instituição gigantesca. Não, mas o banco é ali uma concentração dos valores financeiros para poder se desenvolver o processo de intermediador nesta linha para poder pensar. Então é um instrumento de acesso para que serve como um profanador da questão convencional das finanças solidárias que estão ali na economia solidária. Porém, os bancos comunitários, né, eles têm sofrido aí com a ausência de apoio, pelo menos desde 2016, mas já vinha há algum tempo já com alguns sofrimentos, digamos assim, porque sempre dependeu muito do poder público para poder desenvolver as suas ações, quer seja pela Senais, né, Secretaria Nacional de Economia Solidária, com apoio, né, do BNDES e outras instituições de âmbito estadual, municipal. Então, pensar a autossustentabilidade financeira de um banco comunitário para quando você desejar, né, criar na sua comunidade, junto com outros companheiros e companheiras, desenvolver esse processo, é necessário pensar como vai se sustentar, para além do apoio do poder público. O que a gente precisa crescer, desenvolver para ter essa situação da autossustentabilidade e ficar menos vulnerável, principalmente a questões de ordem política, por exemplo, né, porque se muda o prefeito, o governador, se muda o presidente, a gente já sabe muito bem o que acontece, que muitas políticas que são fundamentais para a sociedade podem sumir ou serem precarizadas nesse sentido. E por isso nós temos alguns instrumentos, né, que a gente pode dialogar e pensar sobre uma possibilidade, né, a hipótese de que se viessem a ser empregados, ser autorizados, né, ou aprovados na Câmara, o que aconteceria? E um deles nós temos aqui é o projeto de lei, né, 97 de 2003, que objetiva fazer com que os bancos comunitários possam fazer a sua captação direta junto ao público, assim como os bancos convencionais fazem, qualquer outro banco convencional, cooperativas de crédito, tanto mais e tantas outras costumam fazer. Só que os bancos comunitários ainda não podem fazer isso por questões legais, e se fizer isso sem autorização, sem a autonomia, obviamente está incorrendo em crime contra o sistema financeiro. Então é bom a gente conhecer o que é possível e o que não é, o que é legal, o que é autorizado, para poder transitar dentro dos processos legais, que é algo fundamental, mas sem esquecer que pode ser aprimorado, pode ser debatido, e as audiências públicas são fundamentais para poder sensibilizar e levar o tema das finanças solidárias como pauta fundamental para o crescimento nacional. Então aqui nós desenvolvemos esse processo e tem o decreto também de agosto de 2023, o 11646, que fala sobre economia de impacto. Então aqui, para poder dar uma revisada, né, a um outro material da nossa professora Carolina Pupo, que mostra onde estão divididos, né, onde estão localizados os bancos comunitários. E segundo a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, nós temos aproximadamente 152 bancos comunitários distribuídos em 22 estados, 90 municípios, 250 mil usuários e aproximadamente 28 mil comércios que já trabalham com os bancos comunitários e utilizam o banco comunitário, e aproximadamente 800 milhões de reais em moeda social foi transacionado no ano de 2023. Ou seja, nós vemos a substancialidade que tem isso. E quando a gente vai começar a pensar como é que esses bancos podem desenvolver, em uma pesquisa feita, destacando vários materiais, né, vários artigos, identificamos que não se tem nenhuma discussão, nenhuma pesquisa mais prática sobre fundo de aval. Fala-se muito da importância do fundo de aval, que é importante essas pesquisas também, né, são fundamentais,
porém que estude a gestão, a captação, como é que vai se desenvolver para um banco comunitário, ainda está faltando algumas coisinhas. E com base nisso, a gente procurou desenvolver a nossa pesquisa nesse sentido. E fomos entender, quando se fala em economia solidária, o que está se falando, né? Em algumas situações. Aí a gente destaca o que é mais próximo da questão das finanças solidárias. Em microcrédito se fala sobre movimentos sociais, que isso aqui é importante, mas não entra na gestão. Quando se fala de finanças solidárias, se fala em solidariedade, que isso também é de suma importância, mas ainda não entra na gestão. E o mesmo acontece com moeda social, com prática em educação e autogestão, né, quando vai discutir o agente de crédito propriamente dito, mas não se discute, não se coloca em pauta a situação da gestão. Então, aqui a gente vai chamar, na pesquisa que foi desenvolvida, né, na pesquisa de doutorado que eu fiz, eu coloquei o termo de inversores financeiros solidários, né, que poderiam se chamar investidores. Porque investidor também é aquele que coloca, no espanhol, investidor é inversor, né? Então, nesse sentido, o inversor no sentido de mudar o sentido também. Ao invés de aplicar em uma economia capitalista convencional, em um banco que já tem bilhões de reais, começar a aplicar em bancos comunitários, como forma de desenvolver uma comunidade, coisas do tipo. Então, nesse sentido, a gente vai começar a analisar essas questões dos bancos comunitários que foram pesquisados, né? Nós temos aí, na pesquisa nós selecionamos 8 bancos comunitários, 3 responderam que aceitariam e 2 só que deram continuidade no processo, mas foi o suficiente para a gente poder ter uma boa ideia, uma boa dimensão, estudar a viabilidade desse processo, né? Então, com isso, nós discutimos, nós vamos chamar aqui de Banco A e Banco B, né? Um estava em São Paulo, com aproximadamente 40 mil pessoas na comunidade que ele atendia, e essa comunidade tinha uma renda média de 3 salários mínimos, 3,1 salários mínimos, e outro no Rio de Janeiro, né? Com uma comunidade aproximada de 23 mil pessoas e a renda média lá de 3,6 salários mínimos, né? Então, nisso, nós analisamos que essas duas comunidades, né, nós fizemos uma pesquisa, né, por intermédio dos gestores dos bancos comunitários, e essas foram a quantidade de respostas. No banco A, 37 pessoas responderam, e no banco B, 59 pessoas responderam ao nosso questionário. E aqui a gente verificou, a primeira coisa que a gente perguntou, olha, se o banco comunitário pudesse captar recurso direto, né, se ele fosse autorizado para isso, você aceitaria colocar o seu dinheiro ou parte da sua aplicação financeira mensalmente em um banco comunitário? E a resposta que nós temos é aqui. Nós podemos ver ali, ó, que bastante dispostos, ele vai há um bom tempo ali, seguindo ao longo da linha, né, que é o primeiro item ali na cor azul. Não dispostos, que é o abaixo, ele já fica bem curto. Ou seja, tem uma quantidade de pessoas que não estão dispostas, mas não está muita gente não. Plenamente dispostos, olha só as colunas em amarelo, como elas se distanciam, como elas se alongam mais, indicando que muitas pessoas estão dispostas a aplicar os seus recursos em um banco comunitário e pouco dispostas, né, que se entende que tem ali uma possibilidade de que uma parte desse pouco disposto pode vir a ser sensibilizado e fazer a sua aplicação ainda que valores relativamente baixos. Ou seja, nós temos ali que, tanto no banco A quanto no banco B, nós temos aqui no banco A 58% das pessoas se declararam estar bastante ou plenamente dispostas em aplicar no banco comunitário. E 44% das pessoas no banco B, né, que a gente pode identificar nesse processo todo. Ou seja, a quantidade de poucas pessoas ficou ali na faixa dos 30%, aproximadamente um terço, né, dos pesquisados que disseram. Ou seja, nós temos uma situação de que boa parte ali, sim, aceitaria aplicar caso fosse permitido fazer isso. E quando a gente perguntou, ó, tá bom, você aceita aplicar, mas qual é a sua condicionalidade? A grande maioria colocou que a condicionalidade posta seria ter 14 não, desculpa, seria ter, eu estou olhando o tempo aqui, falei 14, desculpe, mas o que acontece? Boa parte coloca, nós queremos ter a reposição inflacionária, mais um rendimento, ainda que seja conservador, como um tesouro direto, e também
os indicativos, né, de que houve uma dinamização da atividade econômica no município, como geração de trabalho e renda, a questão de mais empreendimentos, circulação maior da moeda dentro do território, ou seja, as pessoas estão dispostas a aplicar, mas isso vai demandar também uma contrapartida, o que está certíssimo, que é necessário, né? Então, aí a reposição inflacionária, mais o rendimento conservador e os indicativos de que houve um impacto naquela comunidade, é o que a grande maioria colocou. Tanto que a gente pode ver aqui na coluna vertical, onde está inflação, rendimento e dinamização, é a maior parte que está sendo colocado, principalmente ali, quando a gente analisa os que estão bastante dispostos e os que estão plenamente dispostos. Ou seja, é um percentual alto para a gente poder pensar. Ou seja, além de haver pessoas dispostas, elas também estão claras de que vão exigir as suas condicionalidades, né? Convencionais. Então, para isso, a gente vai analisar se você pudesse aplicar, o quanto você aplicaria, ou seja, pensar qual seria a possibilidade de captação de recursos pelos bancos comunitários nessa condição. Então a gente vê aí que basicamente no Banco A teria aí uma captação mensal aproximada de R$17.000 por mês e no Banco B de 38 mil, ou seja, mensalmente isso ajuda muito no desenvolvimento econômico das atividades, do processo para poder fazer. Então, com isso, a gente já consegue ter vislumbrar aí um cenário bastante positivo, né, para os bancos comunitários, caso eles pudessem fazer esta captação de recurso. Isso ajudaria muito na comunidade, porque se transformaria em microcrédito. E como é que a gente pode pensar isso também? Por que microcrédito? Olha só, a maioria, no Banco B, pode ver ali que a maioria aceitaria deixar em até 24 meses a aplicação. Parada no sentido de que não rendendo, né? Mas esse dinheiro não ficaria parado, ele se tornaria um multiplicador, porque ele ia para a comunidade em forma de microcrédito. Ou seja, nós temos ali no Banco B R$19.000 que aceitariam ser deixados para receber 24 meses depois, com a condicionalidade de reposição inflacionária, rendimento ainda que conservador, e os indicativos socioeconômicos ocorridos nesse período. Então a gente vê nesse sentido. Já no Banco A, a gente vê que a grande maioria aceitaria deixar por até 12 meses, uma montante aproximadamente de R$11.000. Ou seja, uma questão de microcrédito, né, ou nanocrédito, com curto espaço de tempo para poder se fazer ali em torno de 6, 8 meses, entre a captação, fazer um empréstimo de 6 a 8 meses, retornar esse empréstimo e pagar o inversor financeiro solidário que aceitasse essa condicionalidade. Então, esses números eles vão nos mostrando que são números pequenos, com certeza, mas para uma comunidade, para um banco comunitário, pode fazer muita diferença. Em havendo atividade mais efetiva, com certeza esse número pode aumentar, né? E o que ajudaria muito. E os juros, quando se pensar nos juros, a gente vê ali um processo crescente da taxa de juros para o microcrédito, né, nesse sentido. Então, os bancos comunitários também têm essa característica de trabalhar com taxa de juros menores, porque sabem que, como falei lá no início, né, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, como se diz no ditado popular. Então, taxa de juros menores, ele é um remédio para poder fazer com que as pessoas possam captar, sejam trabalhados no processo da educação financeira em devolver esse dinheiro com uma remuneração, mas também com outras contrapartidas. Então a gente entende que a taxa de juros baixa, ela dinamiza a atividade econômica local e com isso ela vai desenvolver um processo maior. E quando a gente analisa, né, essa questão da análise, nós vemos aí que ao final do processo, o resultado mensal final é positivo para qualquer uma das condicionalidades, no Banco B de 18 a 24 meses, ou de captação de 6 a 12 meses para poder serem deixados e mantidos em uma aplicação junto ao banco comunitário, e a mesma coisa para o Banco B. Ou seja, existe a possibilidade, existe o potencial de captação, o que não existe ainda é a autorização. Então, é por isso de se pensar as políticas públicas em finanças solidárias é fundamental para ter um bom desenvolvimento nesse sentido. E com isso a gente verifica o resultado ao final do ano, que pode parecer pouco quando se pensado somente nesse processo, mas só que o valor agregado possível
ante a dinamização da atividade econômica e o bem-estar da comunidade por meio da atividade econômica ajudaria muito. Porém, os bancos comunitários têm esses desafios, né? Que além de ter esses processos legais que ainda não lhes permitem, né, fazer essa captação direta, ainda tem outras situações de desafios de gestão nessa linha. Então aqui a gente vai discutir 3 áreas fundamentais para que os bancos comunitários possam pensar. As dimensões da sustentabilidade, normalmente quando fala de sustentabilidade, já pensa na sustentabilidade ecológica, né? Mas existem outras dimensões de sustentabilidade. A social, a econômica, a espacial, a institucional, a política. E aqui a gente vai analisar algumas delas para a gente poder debater. E aqui a gente vai começar pela institucional, que é a academia, as universidades. A importância das universidades participarem nesse processo, porque elas é que vão qualificar os novos pesquisadores e elas vão identificar essa divisão social, econômica e política dentro de um processo econômico e dentro das comunidades e vai poder desenvolver a sua função social de uma universidade para poder intervir no território, participar, colaborar e compartilhar o conhecimento no território, porque muitos desses bancos comunitários precisam ter a sua qualidade de gestão aprimorada, ter os seus balanços, né, os seus demonstrativos financeiros contábeis, porque quando vier fazer a captação, com certeza o pessoal vai perguntar, mas e aí, esse banco vai conseguir me pagar no final mesmo? Sim, é possível, mediante a apresentação destes estudos, né, de viabilidade econômica, financeira e contábil nesse processo. Então, a relação institucional fica relacionada nesse ponto. E aí nós vamos discutir a questão ainda da academia, mas com uma ciência mais específica, que é a ciência econômica, por exemplo, né? Onde, como nós falamos anteriormente, normalmente nós vemos a questão da economia voltada para o Deus mercado, né? Juros do mundo, juros nacional, conter despesas, fazer cortes na educação, fazer cortes em qualquer outro investimento social. Então isso a gente verifica um processo muito ruim, porque nós vemos que o mundo financeiro ele está ali acompanhando. Todo ano são pagos bilhões, né, milhões de reais para o sistema financeiro por intermédio da dívida pública. Então nós temos que discutir esse processo. Então isso enfraquece o objetivo da pesquisa, né, pela consciência social junto ao conhecimento acadêmico, né? E isso faz uma não replicação do ensino de gestão. Nós temos que replicar esse ensino de gestão para diversas áreas. E neste caso que nós estamos debatendo aqui, para os bancos comunitários desenvolverem melhor as suas atividades, mensurarem melhor as suas estratégias e desenvolver todo o seu potencial. E tanto que é fator que no artigo 3º, né, que nós temos ali da resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação Superior, fala ali, vou destacar um pedacinho sobre o ensino de ciências econômicas, né? Os colegas economistas aí que estão vendo este nosso curso aqui, eu destaco aqui, né? Vou tomar a liberdade de ler aqui o que eu coloquei em azul. Dentre as características, né, o perfil desejado, né, do formado, destaca sólida consciência social indispensável ao enfrentamento de situações e transformações político-econômicas e sociais. A ciência econômica é uma ciência social, é uma ciência aplicada. Nós estamos dentro do campo das humanas, embora muitos gostam de falar que nós somos de exatas, porque falamos muito de números. Não, nós utilizamos os números para entender o comportamento humano. E quando a gente começa a pensar os números em prol desses aspectos de ordem social, de bancos comunitários, os números não são favoráveis, nós estamos falhando nesse processo. Então, com isso, a gente precisa aprimorar e desenvolver melhor essa atividade. E outro ponto, né, que é o nosso objeto de estudo, de bate-papo aqui, são os bancos comunitários. Né? Nessa pesquisa, o que a gente entendeu dos bancos comunitários? Que ele é fundamental para o combate à pobreza extrema. Porque o banco comunitário, ele chega muitas vezes em lugares que o poder público municipal, que é o mais próximo ali, não chega.
né? Ele está, é a capacidade de capilaridade dos bancos comunitários e de entender a necessidade e da democratização das finanças e o que isso impacta na vida de milhares de pessoas, como nós vimos aqui, 28 mil comércios, mais de 250 mil pessoas, usuários da rede brasileira de bancos comunitários. A gente vê esse processo então. Porém, ainda depende de transferências públicas. Ou seja, se esse projeto de lei 93/2007, né, ou aplicação, verificar a possibilidade de se fazer a aplicação de outras leis e que autorizem esses bancos comunitários a fazer a captação direta, isso demonstra viabilidade, porque se o Fundo Garantidor de Crédito serve para as grandes companhias financeiras, pode servir também para os bancos comunitários, por que não? Né? Está ali para ser discutido o projeto de lei há muito tempo, ainda está transitando em algumas câmaras ainda, em alguns departamentos, e isso a gente precisa discutir e pensar. Então, depende de transferência pública ainda do banco comunitário, né? Então, fazer ciência em contraponto a uma economia capitalista é a luta dos bancos comunitários, porque os bancos comunitários estão fazendo ciência, né? A ciência que está ali na comunidade, estar ali, tendo por base que ciência, né, é uma questão do saber, e tecnologia é o tecne, ou seja, é o ofício, ou seja, colocar o conhecimento, o saber em forma prática, oficializá-lo para poder desenvolver a atividade, né, de forma social, para a sociedade, ou seja, é a ciência e a tecnologia para a sociedade nesse sentido. Mas o que nós vemos é a ausência de instrumentos financeiros dentro dos bancos comunitários, o que é fundamental para o seu desenvolvimento, né? Para poder saber como ele vai gerir melhor. Não é que eles gerem mal, não, eles gerem muito bem na unha e na luta. A questão é que eles poderiam gerir melhor e difundir mais e captar mais, se acaso tivesse o apoio institucional, a dimensão institucional das academias, né, das ciências voltadas de forma mais adequada para a gestão. E isso promoveria uma reestruturação socioeconômica, né, no território. Com certeza faria uma diferença gigantesca. E nós vimos que os bancos comunitários possuem viabilidade. Nós vimos que uma demanda para captação possível de 76% das pessoas que responderam os questionários, né? Eles aceitariam, a maior parte aceitaria deixar de 18 a 24 meses a sua aplicação financeira e que neste meio tempo o banco comunitário utilizaria como microcrédito para poder gerar mais trabalho, gerar mais renda. Então essas condicionalidades também exigem uma renovação do modo de gestão financeira e estratégica da dinâmica local. Ou seja, pensar a dinâmica local de uma forma que se garanta também uma forma que esse valor vai ser desenvolvido, vai ser retornado depois para as pessoas que aplicaram. Então, isso ajuda também as instituições financeiras solidárias a reduzir os seus juros, né, mediante a sua aplicação. Então, a gente conclui que o banco comunitário ele é viável, né, em relação ao potencial de captação que ele tem, né, mas ele ainda demanda mais estruturação. Então, você que está fazendo esse curso, quando for pensar em incluir ou compartilhar a ideia de se criar um banco comunitário na sua comunidade, no seu território, o que é muito bom, pensa no processo de gestão, nas ferramentas de gestão, pensa qual o potencial de captação no seu território, faça força junto para que o marco regulatório das finanças solidárias seja discutido e aplicado nesse processo para poder se pensar, né? Então, daí os colegas economistas que estão nos assistindo, se faz necessário repensar os valores e os propósitos da ciência econômica, que está sempre entregue ao Deus mercado. Não estou falando que o mercado financeiro não é necessário, não, ele é importante, mas ele tem que voltar à sua posição original como intermediador, né? E não como dominador dos processos, inclusive das contas públicas, muitas vezes, né? Então, com isso, a gente vai concluir que as finanças, né, precisam ser ainda mais democratizadas. Nós temos taxas de juros altos. A ciência ainda é um desafio para a parte da população, mas não porque essa informação, essa ciência não chegue lá. É porque essa ciência já está lá. O que ela precisa é ser percebida e ser notada para poder desenvolver, fazer com que haja o desenvolvimento socioeconômico por intermédio dos bancos comunitários. O banco comunitário é uma ciência aplicada junto a um território, junto a uma sociedade, e isso é fundamental para o crescimento da comunidade como um todo. Bem, espero ter contribuído contigo, né, no seu conhecimento, na sua ideia. Estou à disposição para novas conversas.
mas entenda que os colegas que virão trarão muito mais informações para vocês, mais detalhadas, mais específicas, fundamentais para o desenvolvimento do nosso curso aqui. Agradeço ao Conselho Federal de Economia por essa oportunidade, por dispor esse espaço, aos colegas também do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais. Eu tenho a felicidade de participar de ambos, né, tal como alguns outros colegas também, e você continua aqui com a gente, com os próximos colegas que vão com certeza falar muito mais coisa melhor do que eu comentei aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.